10% do Ibovespa é Petrobras. Não é normal uma bolsa tão dependente assim de petróleo. Nos Estados Unidos não tem uma Petrobras, tem 3. Exxon, Chevron e ConocoPhillips. Mesmo assim, só 2% do S&P 500 é empresa de petróleo. Mas é óbvio, quem manda no Ibovespa lá deles é Nvidia, Google, Apple, Amazon. Só que tem outra carteira lá fora com bastante petróleo dentro. É a do Warren Buffett. Justamente 10% do patrimônio da Berkshire, a empresa de investimentos dele, está em petroleira dos Estados Unidos. A maior parte na Chevron. A Chevron é a segunda maior de lá. Completam o pódio aí a Exxon em primeiro e a Conoco, que é a número 3. Vamos ver aqui, então, como é que essas 3 estão quando você compara cada uma com a Petrobras. E a resposta não tem nada de óbvio. Vamos pegar a variação no preço das ações. E vamos puxar também um horizonte de tempo nem tão longo, nem tão curto. 3 anos. Do começo de 2023 para cá. E a gente tem o seguinte. A ConocoPhillips caiu 18%. A Exxon subiu 9%. A Chevron, lá do Buffett, subiu também, mas só 3%. A Petrobras, nesse mesmo intervalo, subiu bem mais, 56%. A gente tem aí então que 1.100.000 brasileiros que têm Petrobras na carteira se deram bem melhor que o Warren Buffett, pelo menos na parte dos investimentos em óleo e gás. Vale lembrar que entre o começo de 2023 e o de 2026 rolou uma conjunção astral. A cotação do dólar é basicamente a mesma nas duas pontas, então não tem efeito cambial aí. Essa alta da Petrobras, então, é uma alta em dólar também. Mas quem investe em petroleira gigante olha mais para o dividendo do que para o preço da ação, normal. Empresa mastodôntica não tem tanto para onde crescer. É bom então que ela use uma parte considerável do caixa para pagar os acionistas. Vamos comparar aí com o dado que interessa então, o dividend yield. Quer dizer, a porcentagem que a ação paga por ano quando você compara com o preço da ação no mercado. Tipo, se a ação custa 37 na bolsa e pagou 3,23 de dividendos nos últimos 12 meses, o dividend yield ali é de 9%. Beleza, esse é o número da Petrobras. A ação dela, pela cotação de agora, está rendendo 9% ao ano em proventos, em dinheiro que pinga na conta. Agora vamos ver o dividend yield lá das petroleiras americanas. O da Chevron é de 4%. Da Conoco e da Exxon, perto de 3%. É isso. Olhando a valorização mais ou menos recente e a rentabilidade em dividendo, a Petrobras ganha com muita folga. Na parte da produção, tá tudo certo também. Se a Petrobras fosse americana, ela seria a segunda maior de lá em extração de petróleo. Nesse quesito, ela deixa a Chevron mesmo bem para trás. A Petrobras tira 2,5 milhões de barris por dia, é 1 milhão a mais que a Chevron. Quando você coloca a produção de gás natural na jogada também, a Chevron passa. Mas ok, até porque a margem de lucro com petróleo é maior. Tanto que a margem de lucro da Petrobras é de 25%, a da Chevron de 7% só. A da Exxon e a da Conoco também não chegam perto da brasileira. Caso encerrado então? Não, porque vale olhar para uns pontos aí com mais atenção. Primeiro, os dividendos. As americanas ali, elas pagam relativamente pouco em relação à Petrobras hoje. Só que o histórico delas é bem diferente. É normal uma empresa pagadora de dividendo deixar de pagar de vez em quando. Mais normal ainda é pagar mais num ano e menos num outro. Só que não acontece isso nem com a Exxon nem com a Chevron. A Exxon está há 42 anos pagando dividendo religiosamente a cada 3 meses. E o mais importante, ela aumenta o valor do dividendo todo santo ano. Isso faz muita diferença no longo prazo. A gente vai ver aqui. Tipo, há 20 anos, uma ação da Exxon custava $60, um pouco menos da metade do preço de hoje. A Exxon paga $4,20 por ação hoje. Para quem comprou a 60, isso dá 8%. 8% em relação àquela grana que a pessoa aportou lá atrás. E é 8% em dólar. Isso é o dobro do que os títulos públicos dos Estados Unidos estão pagando agora. O caso da Chevron é mais emblemático ainda. Para quem comprou há 20 anos, ela está rendendo quase 12% em dólar. Isso é nível CDI quase, só que em moeda forte. E ela paga todo ano, desde 1988, aumentando o valor todo ano também. É por isso que o Warren Buffett lá tem bastante Chevron. É uma empresa sólida que paga um dividendo alto e constante há mais de uma geração. Funciona como se fosse uma renda fixa bombada. Com a ConocoPhillips não é por aí.
Ela cortou os dividendos pela metade em 2016 e só voltou para o ritmo de antes em 2024. Isso deixa ela fora do clube das grandes pagadoras de dividendos. Isso leva a gente de volta para a Petrobras. No caso dela é pior. Nos 4 anos entre 2014 e 2017, ela pagou 0 dividendo. E aí não rola o caráter de renda fixa que a Exxon e a Chevron construíram. Por essas, a ação da Petrobras é mais descontada no mercado. Quer dizer, se você pegar o preço somado de todas as 13 bilhões de ações da Petrobras, isso vai dar R$500 bilhão. É muito? É pouco? É pouco. Isso dá menos de 7 vezes o lucro que ela teve nos últimos 12 meses. No caso da Exxon, o valor de mercado ali dá 21 vezes o lucro anual. No da Chevron, 27 vezes. Não é só por conta da parte dos dividendos, lógico. No caso da Petrobras, tem o risco embutido dela ser uma estatal. Nos últimos 20 anos, a Chevron teve 3 CEOs, contando o de agora. A Exxon teve 2, a Petrobras teve 11. Tem mais, qualquer estatal tem mandato duplo, age pelo interesse da empresa e pelo interesse do governo. E é normal que várias vezes esses interesses sejam opostos. Isso segura o preço da ação, por isso a Petrobras vale só 7 vezes o lucro dela e a Chevron 27 vezes. Em tese, se a Petrobras não tivesse sob controle do Estado e tivesse a mesma reputação lá da Chevron, ela valeria 4 vezes mais. A ação não estaria a R$ 37 hoje, estaria a 140 se o valor por ação ali fosse de 27 vezes o lucro. O ponto é que, no longo prazo, o preço da ação da Petrobras anda com o freio de mão puxado. E no longo prazo, a parte do câmbio grita mais alto. O dólar já caiu 16% desde o último pico, há um ano e pouco, quando ele estava a 6,26. Legal? Mas nos prazos mais longos, o normal é o dólar subir. Se você pegar os últimos 20 anos, a alta em relação ao real aí foi de 130%. Bom, a cotação das petroleiras americanas é em dólar, lógico. Então o câmbio tende a jogar a favor delas no longo prazo. Para a gente visualizar melhor, vale uma comparação que não é muito usual. A gente usa aqui o tanto que as petroleiras americanas subiram nos últimos 20 anos, só que em reais, não em dólar. A Chevron subiu nesse período 560% em reais. A Exxon, 385%. A Petrobras, só 60%. Outra realidade. E é isso. Tomara que os próximos 20 anos sejam melhores para a Petrobras e para a moeda brasileira. Os últimos tempos, pelo menos, já estão sendo. Mas o retrovisor mostra que a estrada tende a ser mais calma no longo prazo para quem investe em empresas sólidas lá de fora. E não dá para negar, a Exxon e a Chevron estão entre elas.